de Deus. Isso é o quê? Um modelado, Senhor, porque nós somos um vaso e Ele é o oleiro. Só que entenda, a gente tem que dar liberdade a Deus. Não, Deus Ele faz o que Ele quer. Sim, Deus é o Todo-Poderoso. Mas tem uma coisa que Deus não faz: tirar o livre-arbítrio que Ele te deu. Então Ele só vai te modelar conforme você deixar. Isso daqui eu não sabia no passado. Eu tentava mudar as pessoas na força do meu braço, da minha argumentação ou com manipulação. Hoje eu não faço mais isso. Hoje eu entendo que Deus não quer que homem governe homem. Quem tem que governar o homem é o Espírito Santo, é Deus, é Jesus Cristo, todos nós. Ou seja, eu vou fazer tal coisa porque Deus quer. A Bíblia fala o que em Atos 2:42, o que Deus espera da igreja? Como viviam os novos convertidos? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Por que eles viviam assim? Porque era assim que os apóstolos ensinavam a doutrina de Cristo. Cristo disse aos apóstolos após a ressurreição, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de João, no capítulo 24. Bom, no capítulo 28 de Mateus, ele também disse assim: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. E aquele que crer, batize eles, e ensinem e fazei deles discípulos, ensinando tudo o que eu vos tenho ensinado. Então, por que a igreja primitiva perseverava no estudo da palavra, na pregação do Evangelho, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações e em congregar? Por quê? Porque eles aprenderam isso com Cristo, eles estavam ensinando o que Cristo queria para eles, para os irmãos. Então a igreja era edificada por quem? Por Cristo. Então hoje eu entendo isso. É uma questão de Deus te revelar e você querer fazer porque Ele espera isso de você. Não é uma questão, porque o pastor disse que eu tenho que fazer tal coisa. Porque lá na igreja quem não fizer isso não toma ceia, quem não fizer aquilo não é salvo, quem não fizer aquilo vai para o banco, ou nunca vai ser, não vai poder nem subir no altar para limpar. Tem até disso nessas denominações. Você é filho de Deus, irmão, indiferente do que você faça ou não faça. Se você crê em Cristo, fuma, bebe, conta mentira, mas Deus te deu a fé em Cristo, você é filho de Deus. Está sendo um filho desobediente, mas é filho. E se Deus quer fazer de você obediente, Ele vai tratar com você. Ele vai criar diversas situações para te modelar, como Ele já criou diversas situações para me modelar. Quem entende? Primeiro a Bíblia mostra que, por intermédio da fé, Deus nos faz filho de quem? Filho de Deus. Depois a Bíblia mostra que Deus, como Pai, corrige os filhos. Eu vou deixar uma leitura para os irmãos fazerem em casa. Hebreus capítulo 12. Medite no texto de Hebreus capítulo 12. E você vai ver, principalmente ali pelo versículo 6, se eu não me engano, que Deus açoita todo filho que recebe, disciplina todo filho que ama. Por que Ele açoita e disciplina? Porque a gente passa a ser filho antes de ser perfeito. A gente é salvo e chamado, introduzido no reino antes de ter uma mente transformada. Primeiro Deus nos dá a fé, depois Deus começa a trabalhar na nossa vida para transformar a nossa mente, para nos conformar à imagem de Cristo. Hoje eu tenho para mim, mediante a revelação da palavra, que quando os pregadores ficam manipulando o povo, sabe? Ficam assim, se você faltar no domingo, você vai para o inferno. Se você tocar no dízimo, você vai para o inferno. Se você não evangelizar, tudo é na base da ameaça. Eu tenho para mim que esses pregadores estão com falta de fé e de confiança em Deus.
A denominação onde eles estão está sendo sustentada na força do braço do homem. E por isso gera tanto escândalo. Irmãos, contatem a palavra de dia e de noite. Orem ela em voz alta, audível. E o Senhor é quem vai apacentar vocês. O que vocês precisar, conta comigo. Surgiu uma dúvida na palavra, maior prazer, manda mensagem, liga. Precisa de ajuda em oração, eis-me aqui, quer uma oração no seu lar, quer que visite alguém, conta conosco, estamos aqui para servir uns aos outros. Mas a vontade de Deus, você deve buscar na palavra de Deus. Só cuidado. Porque o Senhor nos dá liberdade. Criança com liberdade é um perigo. Volta uma folha só e lê aí no capítulo 5 de Gálatas, no versículo 13. Olha o que diz aí. Para você entender que o que eu estou falando a você, não é, porque lá o irmão João prega assim. O irmão João tem que diminuir, irmãos. Eu queria poder me esconder aqui e você ouvir só a palavra. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Só aqui já dá para entender muita coisa, sim ou não? O que você acabou de ler aí? Quer ler de novo? Pode ler aí. Nós fomos chamados ao quê? Por isso Colossenses 1,13 vai dizer que Deus Pai nos libertou do império das trevas. Libertou, fomos chamados a mas cuidado, é como eu disse, criança com liberdade é um perigo. Eu falo pro meu filho, filho, você quer andar de bicicleta? Que eu gosto que ele ande aqui dentro, né? Então pode andar. Quando eu falo que pode andar, se eu não botar limite que é até a esquina, irmão, mas ele vai que ele some. Some mesmo. Aí quando ele volta não, só até a esquina, tá? Não, criança é um perigo com liberdade, irmãos. Ixi. Não vou nem falar isso para não colocar um peso aqui na reunião, né? Mas eu vou falar também, quantas crianças já não perderam a vida por ter muita liberdade? Aqui na cidade mesmo, um afogou naquele coisa, não afogou? Estava com liberdade de ir lá nadar sozinho. Faz muitos anos isso, mas me contaram. Estava com liberdade, a liberdade infelizmente gerou o quê? Morte. Deus quer que a liberdade gere o quê? Vida. Deus quer trazer até você um pregador que não fica te ameaçando ou te manipulando, mas Ele quer que isso gere em você o quê? Peraí, mas esse pregador não me manipula, não me ameaça, mas ele me mostra que é importante eu ler a palavra para Deus falar comigo. Aí glória a Deus. Mas se você não me manipula, não me ameaça, e você continua vivendo no mundo, na carne, que vida isso vai gerar? Nenhuma. Então Deus precisa que você enxergue essa verdade. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião. Imagina só um cristão que vinha, que nem eu no passado, né? Sendo manipulado. Se você não ir no culto, vai para o inferno. Se você não ir no domingo no culto, você perde a salvação. Porque perde a salvação, mas em outras palavras está dizendo que você vai para onde? Sim ou não? Na minha cabeça era assim. Aí daqui a pouco você encontra um pregador que não te manipula. Aí ele mostra para você, Cristo morreu pela igreja, em Efésios ensina. Então a igreja, a união, a comunhão é valiosa para Deus. Mas Ele não diz para você que se você não congregar você vai para o inferno. Consegue entender? O que Deus espera de você? Temor e tremor para a salvação desenvolver. Mas se não houver esse temor e tremor, agora que não tem ninguém batendo na tecla que você perde a salvação se não for no culto, a sua carne pode começar a crescer e naquele domingo pela manhã cansadinho com sono, dizer assim, semana que vem eu não vou para o inferno mesmo. Quem está entendendo?
É a mesma coisa na questão financeira, irmãos. Deus ama quem dá com alê, mas os pregadores estão aí. Se não der, o devorador vai comer teu salário, teu carro, a tua saúde, tua casa. Misericórdia. Eu conheço gente que não deu, os filhos morreram no acidente. Vocês já ouviram disso? Quem já ouviu? Quem não ouviu? Então você não é traumatizado como eu e esses outros. Vocês foram chamados a Deus ama quem serve a Ele com alê. Então a gente tem que aprender isso e colocar a casa em ordem, em comunhão com o Espírito Santo. O reino de Deus existe e já é chegado até nós. Agora, se a gente vai viver no reino ou não, faz assim com a mão. A chave está na sua mão, a escolha é sua. Deus quer que você congregue, mas você congrega se quiser. Deus conta com você para o reino expandir, mas você vai ajudar o reino a expandir se você quiser. Deus quer salvar toda a tua família. Se você vai lutar pela tua família para ganhá-los para Cristo, orar por eles, aí você que sabe. Deus te comprou para Ele, mas Ele ainda deixou o livre-arbítrio e a chave na tua mão para você viver do jeito que você quer. Amém? Estou acabando a mensagem, né? Mas vamos só pegar o finalzinho do versículo, porque aqui mostra o que é dar ocasião à carne, você acredita? No final do versículo diz o quê? Porque tem um ponto e uma vírgula ali, tem ou não tem? Irmãos, no português, quando tem um ponto e uma vírgula, quer dizer que vai ser argumentado, explicado o que foi dito anteriormente, para a gente entender melhor, amém? Então diz assim, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns pelo quê? Quando que eu dou ocasião à minha carne? Quando eu não sirvo. Se eu não estiver servindo, eu estou dando ocasião à carne. Porque a minha carne não sabe servir, só sabe ser servida. Tem situações, irmãos, que Deus permite contarem com a gente ou contarem com os outros. Não é por questão de folga. É questão da pessoa poder servir. Tem momentos que a gente é levado ou tem a oportunidade a fazer tal coisa porque Deus está nos provando se a gente está no Espírito ou se a gente está na carne. Isso é o que a palavra ensina. Ser conformado à imagem de Cristo é ser servo de todos. Posso deixar mais um texto para você ler em casa? Você já até esqueceu o que eu pedi para você ler anteriormente, né? Hebreus 12, agora eu vou pedir Filipenses 2. Filipenses capítulo 2. Ali vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí você vai ver qual o sentimento que houve em Cristo Jesus. Que Ele mesmo sendo Deus, Ele se colocou na condição de servo. E a si mesmo se entregou e se humilhou por nós. Filipenses capítulo 2 e Hebreus capítulo 12. Depois você lê. Ou seja, Cristo não viveu uma vida na carne em nenhum momento. Porque Ele foi servo em todos os momentos. Amém? Então, aqui a gente vê o contraste de quando estamos na carne e quando não estamos. Alguém chega, vem cá, você pode fazer tal coisa? Não posso não. Se pode, realmente está dizendo que não, é porque a carne quer descansar, quem está entendendo? É porque a gente está na carne. Bom, para encerrar a mensagem de hoje então, para encerrar...